Fala pessoal, tudo certo? Então, jogo no domingo e a gente vai comentar umas novidades que teve no treinamento, onde o Ramon Dias fez um teste de uma formação bastante diferente, com muitas novidades e sem o Carboneiro no time, que é um protagonista. Quer dizer que ele vai jogar assim? Não, quer dizer que ele testou o time também assim, porque ele testou de outras formas, né, ao longo da semana. Uma coisa parece certa, o Vitão treinou normalmente e vai para o jogo, que era, né, uma preocupação de todo mundo. E, gente, sobre o ambiente, que eu falei até no vídeo anterior, essa caça às bruxas, né? E agora parece que cada dia está escolhendo um culpado. Agora o D'Alessandro entrou na rota de grande problema e seria um atrito com o Bernabé. Ora, na boa, né? Com todo respeito, né? Se o Bernabé não sabe a M que ele fez, né? Alguém tem que dizer para ele. E se ele não aceita a liderança do Bernabé, o problema é dele. O Bernabé, o D'Alessandro é escolhido pelo Inter para ser um dos homens do departamento de futebol. E se o Bernabé tem dificuldade em aceitar isso, o problema é dele. Ele tem que respeitar quem está ali. E o Bernabé, olha, se tem alguém que merecia uma bronca, foi o Bernabé. O Inter vinha caindo, todo mundo viu. Em junho o Inter estava no rebaixamento, então todo mundo sabia que o Inter estava uma droga. Só que o ambiente quebra, destrói-se completamente antes daquele jogo, onde tem o episódio da Maroc, né? E o Inter brinca com aquilo nas suas redes sociais. Os jogadores cobram o Bernabé, porque as esposas dos jogadores todas cobraram os atletas. E o Vitão foi um dos que mais cobrou o Bernabé, e outros cobraram o Bernabé, Alan Patrick, vários jogadores cobraram. E agora, eu não tenho essa informação, não é minha, eu estou ouvindo a informação, né, de que o D'Alessandro teria cobrado ele e não teria gostado. Parei um pouquinho. O Bernabé, ele passou a jogar, ele já não estava tão bem, mas ele despenca a partir daquele episódio, e o time tem dificuldades, e o relacionamento, como se vê, né, vai a um ponto que chegamos agora, no ambiente que está, onde é uma semana inteira a gente só relatando problemas que agora vão vazando, porque quando as vitórias não chegam, os problemas vazam. É natural que isso aconteça. Agora, eu tenho sérias críticas ao trabalho do D'Alessandro. E não é com relação a contratações, essas coisas, não. Isso aí poderia ser também, né? Porque foram só. A quantidade de erros são inaceitáveis. Mas ele não é o protagonista nesse negócio. Mas ele também é responsável, sem dúvida. Mas, para mim, a maior decepção no trabalho do D'Alessandro é aquilo que se esperava que ele fosse fazer. O D'Alessandro, jogador, aquele temperamento, né? Aquele ímpeto que ele tinha dentro de campo, aquela irresignação, né, que ele tinha diante de uma derrota, ele não aceitava perder o jogo, isso cativou o torcedor. Isso, além da qualidade do jogo maravilhoso, né, grande jogador que foi o D'Alessandro, essa postura dele dentro de campo fez com que ele conquistasse, né, o fato de ser capitão do time, pelo seu comportamento, o seu comportamento determinava a liderança, era respeitado por todos, né? Isso cativou o torcedor. E o que a gente imaginou? O D'Alessandro no vestiário, é isso que ele vai passar para esse grupo. E ele, até um certo momento, acho que conseguiu. O Inter foi campeão gaúcho, né? Mas vamos lá, né? Vamos cair na real, né? Mas o Inter, na real, na verdade, ele não. Não, o D'Alessandro, nesse quesito, não agregou. E era o que eu esperava mais dele. Porque hoje, a gente ficou brava com o Ramon Dias porque ele falou nisso, ele falou o óbvio. O Inter, no mental, é um grupo derrotado. Começa o jogo, parece que o Inter está perdendo de 3-0. Isso tem que ser trabalhado no vestiário. E o treinador vai ter que tratar disso, né? Ele diz que está tratando, só que ele não. Tem horas que ele mesmo fala: olha, não, nós trabalhamos uma coisa, acontece outra, por quê? Porque o mental não tá bom, né? Agora, um pouco de autocrítica, o D'Alessandro é o culpado, vamos parar com esse negócio também, né? Tem que ter sempre um responsável. O responsável pela crise do Inter é quem pensa o clube. Está lá na cabeça, no presidente, que escolheu pessoas erradas, com pouca experiência para trabalhar ao seu lado. Em geral, quem trabalhou com ele tinha menos experiência que ele. A tal da profissionalização, aquela prometida, foi assim, né? Em alguns setores e tal, mas nos setores chaves, departamento de futebol profissional,
Ficou o Magrão ali, que não é um profissional do futebol, tanto o Magrão tá trabalhando com futebol agora, ou tá na imprensa, né? Ele agenciava jogador, teve um pequeno, parece, trabalho lá no Miami, tal, mas não era um executivo de futebol com bagagem para vir e assumir o Inter. Foi um grande jogador, um ídolo colorado, ok, né? Mas não que fosse um cara com experiência para chegar. Se era para profissionalizar, né? Aí tu demite o Rodrigo Caetano e os seus nomes. Quem que vem depois, né? Rodrigo Caetano hoje está na seleção, foi para o Atlético Mineiro, Flamengo, é só grandes clubes. E aí a ideia de que aquilo não era profissional e a profissionalização chegaria com a nova gestão. E a gente viu que não chegou. Não chegou, pelo contrário, né? E um não entendimento de como as coisas funcionam no futebol. Deu liga num grupo? Mantém. Não, demite o Abel Braga. Traz aquilo que nós tínhamos combinado. E aí tu vai somando os erros. A demora em perceber quando as coisas dão errado. Tu perde um gauchão pro Grêmio, o Grêmio na Série B, toma 3-0 no Grenal do Grêmio, um dos piores Grêmios da história na Série B, e tu acha que é normal. Tu entra em zona de rebaixamento e acha que é normal. Então, é aí que tá o problema. Não adianta querer jogar agora esse peso no D'Alessandro. O D'Alessandro tem os seus erros? Tem a sua parcela de culpa? Sim. Mas não vamos eleger o D'Alessandro para Cristo, porque não é ele. Não é ele. E nessa bronca, D'Alessandro e Bernabé, eu fico com o D'Alessandro. Bernabé caiu de produção, rachou o grupo do Internacional, tá? E ele tem que reconhecer isso. Talvez até tenha reconhecido, falado com os jogadores, não sei, né? Porque a gente vai ouvindo as notícias. Então, o que eu estou dizendo para vocês, eu não tenho informação do atrito que aconteceu, mas eu acompanho, né, os relatos do Internacional, do dia a dia de pessoas bem informadas que estão trazendo os bastidores, né? E, buenas, né? Que se dane esse negócio todo aí. Agora é hora de jogar bola. Vamos botar isso aí para debaixo do tapete, como eu disse no vídeo anterior. Cair é ruim para todo mundo. É um desastre para o clube. É um desastre. Os dirigentes terminou a carreira deles no Internacional. Tá? Agora, para cada jogador, fica o carimbo de segundo ano. Fica o carimbo do rebaixamento. Não pensa que não, porque vai ficar assim. Então, não é interessante para ninguém essa história de rebaixamento. Mas agora é o jogo, né? Muita caça às bruxas agora. É o que está acontecendo. Então, agora tem que tentar focar no que vai acontecer dentro de campo. O Ramon Dias hoje fez o seguinte teste. Tá? Eu acho que vou dizer o que eu acho que ele vai começar jogando, que é o time que deu certo contra o Botafogo, com o Vitão recuperado. Tá? É o Ivan, os 3 zagueiros, o Vitão, o Mercado e o Juninho. Aí é um 3-4-3, né? Aí uma linha de 4. Bruno Gomes, Bruno Henrique, Thiago Maia e Bernabé, Vitinho, Alan Patrick e Carboneiro. Essa é a formação que foi a ideia de time vitorioso contra o Botafogo, por exemplo. Ele treinou hoje também assim, ó. Ivan, os 3 zagueiros, Vitão, Mercado e Juninho. Aí a novidade, Vitinho na ala direita. Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabé. Aí o Vitinho entrava na direita e o Bruno Gomes foi para a vaga do Bruno Henrique. E na frente, Bruno Tabata, Alan Patrick e Rafael Borré. Sem Carboneiro. Bruno Tabata, Alan Patrick e Rafael Borré. Ele treinou, quer dizer que é essa formação que vai começar? Não, mas ele trabalhou hoje essa formação, então ele está pensando em algo assim. Por que, ainda mais o Carboneiro sair, não sei, pode ter havido alguma estratégia desse jogo contra o Galo, especificamente, mas eu confesso que prefiro a primeira, né? Com o Vitinho não de ala, deixa o Bruno Gomes de ala, né? Eu deixo o Vitinho lá na direita, o Carboneiro do outro lado, o Alan Patrick. Eu apostaria nesse modelo para começar. Tá? Mas, como informação, né, ele treinou assim: Ivan, Vitão, Mercado e Juninho, Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia, Bernabé, Tabata, Alan Patrick e Rafael Borré. Boa notícia, Vitão tá normal, recuperado do estiramento no joelho esquerdo e vai para o jogo, que é uma grande notícia, né? Porque, entre tantos problemas, o Inter não tem um zagueiro reserva, né, de qualidade para que o Vitão possa ficar lesionado, por exemplo. Não pode se dar o luxo, Vitão. Não pode ser suspenso nem lesionado, porque não tem um cara que possa botar no seu lugar. Essa é a realidade. Tá bom, gente? Deixa teu comentário aí, me diz se tu vai no jogo também, se tá otimista, pessimista, o que tá pensando sobre esses rolos todos. Quero teu comentário aí, tá legal? Não te esquece de curtir, né? Curtir significa assistir teu vídeo, não significa que gostou de tudo que eu falei, e o que não gostou, tem o espaço nos comentários, tá certo?
Mas o like também diz pro YouTube que tu assistiu e ele nos indica para mais gente, tá legal? Te inscreve no canal, se não tá inscrito, se já tá inscrito, traz mais colorados para cá pra gente conversar. E se quiser ser membro do canal, seja membro do canal do Nando. A partir de terça-feira da semana que vem, 6 da tarde, a gente vai estar fazendo uma live aqui, e aí vai ser essa rotina de todas as terças, e se tudo der certo, né, se tiver bom resultado, a gente aumenta também a quantidade, né, de lives ao longo da semana, tá certo? Grande abraço, vamos falando aí.